A sétima audiência pública da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva foi instalada no auditório Teotônio Vilela com a finalidade de ouvir testemunhas sobre o caso do desaparecido político Edgar Aquino Duarte. Antes dos depoimentos, o presidente da comissão, deputado Adriano Diogo do PT, leu nota de repúdio à nomeação do delegado Carlos Alberto Augusto, acusado de torturador pelo Ministério Público Federal. Desaparecido desde junho de 1973, Edgar foi da Marinha e viveu na clandestinidade até ser preso no DOI-CODE, onde funcionou a repressão em São Paulo. Contemporâneos de prisão e até companheiros de cela de Edgar rememoraram a crueldade da tortura. Nós convivemos nesse período, assistindo, presenciando inúmeras outras torturas na Operação Bandeirantes, na época comandada pelo coronel Ustra, né, chamado na época de Major Tibiriçá. E hoje a gente procura, com o nosso depoimento, com o nosso testemunho, procura saber o que aconteceu com o Edgar, provavelmente assassinado. Outras testemunhas disseram que Edgar estava marcado para morrer e ele sabia disso. José Damião de Lima Trindade, hoje procurador aposentado, contou que ficou na prisão ao lado de Edgar por pelo menos 45 dias. Viu nele uma figura marcante. Entre as imagens fragmentadas da memória, Arthur Scavone disse que viu um prazer patológico nos torturadores e que Edgar cantava na prisão como um sopro de sobrevivência. A tortura era dioturna, disse ele. Bastava um barulho de chaves para aterrorizar. Ele cantava para se reanimar, para ter aquele... para animar os outros também, né? Inclusive ele me explicou o que significava Guantanameira, contou algumas coisas de Cuba, né? Como é que era a coisa lá em Cuba, como é que era a vida lá em Cuba, né? Então, ele precisava falar, precisava cantar para poder... Porque imagine você, uma pessoa que fica detida, sem nenhum tipo de conhecido lá, e sem banho de sol. Quer dizer, ele não tinha banho de sol, não tinha nada. A única coisa que ele podia fazer era tomar banho. Então, uma coisa... Estava ali para apodrecer na cadeia. Exatamente. Amélia Telles, presa pouco tempo depois, confirmou ter visto Edgar bastante perturbado. Depoimento que confirma a fala de Ivan Seixas, também preso político. O Edgar era uma pessoa, obviamente estava muito abatido, né, mas ele sempre manteve o moral alto. Né, ele não se abateu inteiramente, só acho que no final da prisão dele, quando ele é assassinado, que ele já está querendo, inclusive, ser morto, que ele dizia que não aguentava mais. Mas sempre foi um cara muito para cima, né? Então ele falava com as pessoas com muita naturalidade da situação dele e relatava tudo que tinha acontecido e tal, mas a única coisa é que ele não sabia dessa passagem de o Cabo Anselmo, que era amigo dele, que ele abrigava, ser um traidor que matou várias pessoas. Sobre os depoimentos, eles vêm em fragmentos. Parece que algumas pessoas deliberadamente esqueceram, apagaram da memória porque foi muito cruel esse período da tortura, da prisão, do sequestro. Esse período é muito tenebroso, né? Então, cada depoimento desse, para nós que passamos por isso, aumenta muito a sensação de isso daí eu vivi também. Então, é uma coisa que emociona a todos nós até os dias de hoje. Você imagina na época em que você está conversando com a pessoa e sabendo que daqui a pouco um dos dois pode ser torturado, ou os dois podem ser torturados, um ou outro, ou os dois podem ser mortos. Então, a convivência com aquela coisa fascista, canalha, assassina que a ditadura tinha, era uma convivência que tinha que se ter com naturalidade. E a figura do Edgar, ela é montada com base nesses relatos todos, como sendo uma pessoa que todo mundo sabia que ele ia ser assassinado, mas ninguém queria admitir isso. Mas, ao final, consolidam o assassinato dele de uma forma muito cruel. O procurador da República, Sérgio Suyama, afirmou que o caso Edgar é atípico,
pois sua prisão teve várias testemunhas. O caso do Edgar Aquino Duarte, para nós, é um dos casos emblemáticos, porque nós temos em relação a ele provas tanto materiais, documentos, quanto provas testemunhais da prisão e depois do desaparecimento do Edgar Aquino Duarte. Nós conseguimos apurar ao longo de 2 anos de investigação que o Edgar foi inicialmente preso no dia 13 de junho de 71 por um agente do ex-delegado Sérgio Fleury, que hoje é delegado de Polícia Civil, que é o delegado Carlos Alberto Augusto, na época então agente do delegado Fleury. Ele então fez a prisão do Edgar Aquino Duarte, conduziu até o DOI-CODE de São Paulo, que era na Rua Tutóia. Lá o Edgar ficou preso em uma das celas, junto com outros presos políticos, então que viram o Edgar preso lá dentro. Depois, em 72, ele foi levado ao DOPS de São Paulo, onde permaneceu por mais alguns meses antes de desaparecer em 73. Também no DOPS ele foi visto por vários presos políticos que se testemunharam. Então, para nós, é um caso que está muito provada a responsabilidade penal dos agentes e do Estado brasileiro por esse sequestro. O senhor falou que, inclusive, esse processo já está em andamento, né? Os nomes já estão arrolados no processo e vão ser citados em breve. Isso, essa é a primeira ação penal que foi aceita aqui pela Justiça de São Paulo acerca dos casos envolvendo graves violações a direitos humanos cometidos durante o regime militar aqui em nosso estado. Essa ação penal foi proposta em setembro de 2012, foi recebida pelo juiz da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo, o juiz Hélio Nogueira, em outubro de 2012, e atualmente então são réus nessa ação o ex-comandante do DOI-CODE, Carlos Alberto Brilhante Ustra, o delegado, hoje delegado de polícia, Carlos Alberto Augusto, à época então, como eu disse, agente do delegado Fleury, e o delegado de polícia aposentado Alcides Singilo, que na época ele era um dos delegados que estavam lotados no DOPS. E esse delegado, Alcides Singilo, ele recusou-se a dizer que o Edgar estava preso nessas dependências do DOPS para o advogado constituído, que era o Dr. Virgílio Enei. Isso tudo foi testemunhado por essas pessoas ao Ministério Público Federal, e essas testemunhas então foram roladas na denúncia. O que a gente conclui, né, nesse fechamento, que o que decretou a morte do Edgar Aquino Duarte foi que o Anselmo foi preso, saiu da prisão, foi para Pernambuco, articulou a morte de 6 pessoas lá no município de Paulista, na Chácara São Bento, e aí o irmão da Soledad Viedma, aquela paraguaia, que era companheiro do Cabo Anselmo, foi preso, veio para São Paulo, encontrou com o Edgar Aquino e falou: Edgar, o Anselmo não está morto, ele está vivo, é um agente duplo, e então, porque eu vi o Edgar Aquino. Custou a vida dele também. Custou a vida dele, eu vi nesse corredor que a Melinha se referia. Eu não quis entrar como depoente, mas eu estava com o Edibal Piveta. Eu fui com o Edibal Piveta para o DOPS. O Edgar já não tinha mais nenhuma gengiva, ele estava com escorbuto. Os dentes dele apareciam que nem dente de cadáver. Estava caindo todos os dentes. Porque ele já não, quando eu vi, ele já não estava mais tomando sol e tinha apodrecido a dentição dele. Era um cara grandão, branco, e com aquela dentição assim, aparecendo a raiz. Eu fiquei muito impressionado, mas eu acho que isso que decretou a morte do Edgar Aquino Duarte.